Olá, boa noite. Muito bem-vindos. Vamos entrando. Boa noite. Estamos aqui para dar início à nossa live Espiritualidade Mística e Educação em Edith Stein. Uma grande alegria estarmos aqui. Hoje teremos como convidada a irmã Jacinta Turolo Garcia. Vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Romário. Boa noite, professor Renato Kirchner. Boa noite, Suzana. Boa noite, Rafael. Não, estamos entrando, Karen. Seja bem-vinda. Estamos começando, vamos entrando. Acabamos de iniciar. Uma alegria ter vocês aqui. Vamos entrando. A irmã Jacinta já está por aqui também. Boa noite, Romário. Você está ansioso, Romário, por essa live? Muito bom. Vai ser muito bom. Boa noite, Hilda. Boa noite, Rita. Catarina, vamos entrando. Vamos. Você já está aqui conosco. Essa live é uma parceria, né, da Pastoral Universitária da PUC São Paulo, com o Centro. Oi, irmã Jacinta, boa noite. Boa noite. Estamos entrando, Muito bem. A a senhora... irmã Ana Carolina me ajudando aqui também. Muito bem, irmã Carolina, boa noite. Boa noite. E a senhora me ouve bem, me vê bem? Sim, te vejo e te ouço. Pronto, nós lhe vemos bem, lhe escutamos bem também. É assim que nós vamos conversar essa noite. O pessoal está entrando aí, todo mundo ansioso para lhe ver. A senhora é muito querida, viu? Vocês também. Então, eu vou só situando aqui, apresentando a live enquanto o pessoal vai chegando. E quem já estiver aqui ao vivo, se quiser mandar com o aviãozinho aí, manda para os grupos ou manda para alguém que para lembrar que a live está começando. Pode ir mandando que nós teremos aqui uma noite agradável, bate-papo, de muito aprendizado com a querida irmã Jacinta, que agora está no Brasil, né? O ano passado nós fizemos uma live com ela à tarde, porque ela estava em Roma. Agora está aqui em São Paulo, a gente pode fazer essa live noturna. Então, como eu ia falando, essa live é uma parceria, né, da Pastoral Universitária da PUC São Paulo, a Comunidade Católica Shalom, Grupo de Pesquisa Teologia, Gênero e Educação da PUC do Paraná, Centro Universitário Ítalo Brasileiro e do site Edith Stein, Estudos Integradores da Pessoa Humana. E agora também estamos no Instagram, né, aqui para divulgar o pensamento de Edith Stein, né, em várias áreas. E agora, de modo especial, essas lives, nós estamos nessa, nessa, nessa questão mais da teologia, né, e educação. E hoje a irmã Jacinta aceitou o nosso convite. Eu vou apresentar aqui muito rapidamente a irmã Jacinta. Ela tem toda uma trajetória, vários títulos, muita experiência, mas eu vou só para vocês conhecerem aqui, né? Quem ainda não conhece, mas acho que quase todo mundo aqui que está aqui já conhece a irmã Jacinta Turolo Garcia. Ela é religiosa do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, possui graduação em bacharelato em letras, português, inglês pela Universidade do Sagrado Coração e licenciatura em pedagogia na mesma universidade. Concluiu mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma, onde também fez o seu doutorado em filosofia, também na mesma universidade, e com revalidação aqui pela PUC do Rio de Janeiro. Foi reitora da Universidade do Sagrado Coração durante 18 anos, né, e também cursou, né, na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, em nível de pós-doutorado, disciplinas filosóficas, participou do grupo internacional, ainda participa de pesquisas orientadas pela professora Ângela Lesbello.
A irmã Jacinta é a primeira doutora brasileira a concluir sua tese sobre Edith Stein, sendo uma das principais responsáveis pela difusão do pensamento da autora aqui no Brasil. Debruçou-se sobre a questão da formação da pessoa humana e os aspectos pedagógicos da obra de Edith Stein. Então, nessa live, a irmã Jacinta vai fazer algo que ela fez ao longo praticamente de toda a sua vida, né? Apresentar a Edith Stein para pessoas que estavam iniciando, né? Nós colocamos o título dessa live, Edith Stein para principiantes, né? Eu acredito que essa foi uma missão muito importante sua, né? De norte a sul, leste a oeste do país, apresentando Edith Stein aí tão belamente, né? Também junto com a professora Ângela Lisbelo, e a senhora também, assim, sendo essa grande difusora mesmo, né? Do pensamento de Edith Stein. Então, hoje nós vamos conversar, assim, né? Para aqueles que desejam conhecer, estão iniciando. Eu sei que aqui tem muita gente que entrou, eu acabei de ver a irmã Daí aí, que já tem toda uma trajetória, né? Sejam todos muito bem-vindos, mas hoje nós vamos realmente falar especialmente pensando naqueles que estão iniciando, né? E querem conhecer um pouco mais. Irmã Jacinta, antes de entrar realmente em Edith Stein, né, nós queremos conhecer também um pouco mais da senhora, né? A senhora que leu a primeira vez um trechinho da vida de Edith Stein, aos 16 anos, né, o livro Grandes Convertidos do século XX. Né? Então, ali, a senhora se encantou, aquela menina de 15 anos, 16 anos no colégio, né? E aí depois sua vida tomou outros rumos, se tornou religiosa. E eu queria saber, assim, em que momento a senhora reencontrou Edith Stein, né? E quando foi que Edith Stein se tornou para a senhora não apenas um santo entre outros santos, mas um referencial, alguém que a senhora quis se dedicar a estudar. Conta um pouquinho a sua história, se quiser saudar as pessoas que estão aqui conosco, enfim, a palavra é toda sua agora. E desde já, muito obrigada por estar aqui conosco. Sim, eu estava pensando mesmo que nos principiantes, né? Mas eu estou vendo que aí está cheio de, né? Em todos os lugares onde você já foi mostrando, tem gente muito, muito sabida, né? E muito competente também. Inclusive, a irmã daí visitou todos os lugares. Eu fui também lá nos lugares da Edith Stein, mas fui no dia da beatificação e fui num lugar que quase não pude visitar muito, né? Mas a irmã daí me deu, e eu tenho com muita alegria, eu tenho todas as fotografias e todos os vídeos que a irmã daí fez, e um dia passou para mim simplesmente, e eu uso de vez em quando também. Mas fico contente de estar no Brasil, de estar aqui em São Paulo e de ter visto toda. Eu fiquei até espantada quando eu comecei a ficar sabendo de grupo daqui, grupo dali, curso não sei como, gente online, e sempre, mesmo estando em Roma, sempre eu podia dar uma fuçadinha também por tudo isso e vi que realmente aqui a coisa está caminhando bem. E eu lembro de cada uma de vocês quando é que a gente foi se encontrando também, né? A Cecília se encontrou comigo uma vez que o Frei Patrício me levou num local perto de São Roque, aqui, né? Que era o seminário deles, para falar de Edith Stein, e lá estava a Cecília participando. Dali para frente já ficou amiga. Daí foi cada um de nós, Deus foi usando para que levasse para algum outro lugar mais distante essa pessoa tão querida, que não é que precisa muito disso, porque hoje ela é bem conhecida e muito amada. Talvez a gente precise de entrar em alguns aspectos, e talvez hoje não dá tempo para tanto, mas de aprofundar bastante. Mas então você falava do livro, né, do Grandes Convertidos do século XX. Eu estudava no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, das Irmãs Salesianas, lá em Lins, né, aluna externa, mas sempre curiosando, e era a maior freguesa da biblioteca. Naquele tempo, não sei hoje como estão os colégios, né? Mas nos nossos também, já quase não é tão utilizada a biblioteca, mas no meu tempo, lá no meu colégio, a gente usava mesmo aquela biblioteca,
pesquisava. Eu já não nem... Elas eram uma congregação italiana, né, elas são também, mas tinha até livro italiano, estava sempre xereteando lá e vendo. Aí, esse livro saiu em 1900, acho que no finalzinho da década de 50, aqui no Brasil. E eu me interessei lá no colégio, um dia vi lá na biblioteca e comecei a olhar, tinha Jacques Maritain, Raíssa Maritain, tinha tantos grandes convertidos, né? E entre esses tinha essa história bem pequena e curta, mas eu me encantei por isso. Eu li o livro inteiro lá, ele vendo os outros convertidos. Quando eu chego na história de Edith Stein, curtinha, não é todos os detalhes que a gente teve chance de ver depois, mas me deixou curiosa, porque eu fui percebendo, apesar de que era tão curtinho ali tudo, mas me encantou, porque eu também gostava de filosofia desde já. Naquele tempo, nossas escolas todas, né, tinham, a salesiana mais ainda, porque era uma salesiana desde pequena lá, né? A gente tinha aula de religião, a gente tinha aula de... E no colegial, que era normal, né, magistério, a gente tinha pedagogia, tinha filosofia, fundamentos, então eram as coisas que eu mais gostava, desde sempre eu gostei muito da área de literatura, de história, e de filosofia, mesmo quando eu não tinha ainda a possibilidade de fazer faculdade, disse que eu era nova. Mas aquilo lá me encantou tanto, mas depois eu não achava mais ninguém. Eu fiquei sabendo que perto da minha casa tinha uma japonesa, Yolanda, ela chama, e ela era uma bióloga, estudiosa também, que estudava na faculdade, porque o colégio e a faculdade eram no mesmo prédio, lá, Nossa Senhora Auxiliadora. Aí me falaram, olha, aquela moça gosta muito de Carmelo. E ela estava... As pessoas estavam achando que ela ia entrar para o Carmelo, e aí eu conversei com ela, ela já me deu um santinho não, uma fotografia, de estar naquele tempo era fotografia só, não era ainda nem beata, nada. Aí eu comecei a me interessar, e tudo que eu achava, não tinha, como agora tem, que eu ponho no Google e acho que eu quero procurar, né? Naquele tempo a gente tinha mesmo, era a biblioteca para ir consultando. E ali eu estava na Nossa Senhora Auxiliadora de Lins, no interior de São Paulo, lá onde onde a minha família morava, e eu também. Depois disso, eu nunca continuava procurando, soube um pouquinho, vi alguma coisa, né? Mas livros, essas coisas, não vi mais. Mas aí, gostava ainda de filosofia, e na hora de terminei o normal, ainda dei aula 1 ano na zona rural lá da cidade mesmo, mas eu já querendo entrar no convento. Aí todo mundo ia dizer, mas não entrou salesiana? Por quê, né? Porque, eu falo sempre, por ter sido aluna salesiana, eu entrei na Congregação das Apóstolas. Por quê? As irmãs, não porque eu não gostava da salesiana, não, pelo contrário, eu era aluna e sabia religião, e xeretinha, como eu sempre sou e fui, né? Eu assistia todas as aulas de religião do colégio, 4 aulas de religião por semana a gente tinha. E tinha a História Sagrada de Dom Bosco, e tinha os livrinhos do Padre Álvaro Negromonte, que eram toda uma formação de catequese, do catecismo mesmo, né? Mas bem explicadinho e tudo. E as irmãs da Santa Casa, que era a minha congregação, estava na Santa Casa de Lins, elas começaram a vir dar catecismo perto da minha casa, numa capela que tinha lá. E eu fui, no primeiro dia que veio aquele monte de crianças, eu também fui, tinha uma missa de tarde, e no período depois do almoço já tinha essa aula. Aí, chegando lá, eu me encontrei eu fui lá com todo mundo, e sempre sou muito xereta, né? Elas começaram a fazer perguntas e tal, e era muita criança mesmo, então ficaram em 2 grupos, elas separaram mais ou menos, né? E aí, tudo que ela perguntava, eu respondia, tudo que perguntava, eu sabia. Aí, bom, naquele dia elas não falaram nada, e uma irmã que é uma missionária queridíssima, ainda está, uma já faleceu, que era a superiora da Santa Casa, e a outra é a irmã Saula Hirata, uma japonesa de família que veio católica do Japão, tinha um irmão jesuíta, e ela está ainda ativa nas nossas comunidades, sempre ela foi dedicadíssima e tudo. Mas aí veio essa irmã Saula, no segundo domingo que eu voltei lá, né? Falei, vamos fazer uma coisa, tem muita criança, vamos repartir em 3 grupos e você fica com as pequenas. Aí eu já comecei a dar catecismo de tarde junto com elas.
Quando foi daí uns tempos, ela veio de manhã um dia com um homem com um jipe cheio de coisa. Falou assim, eu vou todo domingo de manhã lá na Vila Santa Terezinha, uma vila pobre para as crianças, levar mantimentos, essas coisas. Aí eu comecei a ir todo domingo de manhã também, visitava as casas, fazia entronização do coração de Jesus, essas atividades. Aí eu fui ficando tão ligada a tudo isso, que depois, quando eu quis ser irmã mesmo, quando definiu lá, ela sempre, eu quero muito bem, continuei sempre amiga das salesianas e tudo, mas aí eu entrei na nossa congregação, e assim foi que, como é que vai encontrar Edith Stein mais tarde, depois, vai ser bem interessante também na minha vida, sempre, né? Porque depois sempre gostando de filosofia, morei em Brasília, morei nos colégios nossos, e quando já estava lá em Bauru, mais para frente um pouco, né? Eu já tinha acabado letras e já ajudava, e sempre, desde que eu comecei lá também... antes disso, eu fui em Roma uma vez, passei um ano em Roma, quando eu era ainda mais nova, né? Estudei no Teresiano. Teresiano é a faculdade teológica dos carmelitas, e lá que eu me encantei completo, porque ali tudo que tinha, e dali por isso também não tinha em português não tinha nada, né? Mas já em italiano eu já me virava, e aí fui me interessando bastante. Tivemos os maiores carmelitas da época, que foi o maior autor sobre Santa Teresa de Ávila, o padre Tommaso Álvares, o padre Jesus Castellano, esses grandes da congregação dos carmelitas, que davam esse curso de espiritualidade própria para religiosos. E ali também, exame das matérias que dava, não tinha um curso específico de Edith Stein, não. E a causa de Edith Stein estava já aberta naquela época, a causa de beatificação, porque eles não pensavam que um dia o Papa ia gostar tanto, que ela era judia e mártir, né? Porque João Paulo II, mais tarde, é que vai fazer a canonização. Mas ali eu tive contato com diversas obras pequenas de Edith Stein, mas eram apostilas, estudos pequenos, e sempre eu já interessada em trabalhar com a formação das jovens, o que mais já me encantou é que ela também trabalhava e gostava disso. Tive alguns livros que tem até hoje por aqui ainda, né, daquele tempo, e sempre interessada em saber mais. Voltei e logo depois já fui para Bauru, e lá em Bauru, não na reitoria ainda, porque tinha ainda que estudar muito, tinha acabado só letras, né? E também comecei a ajudar na pastoral, em dar religião, ensinar e tudo. E naquela época que eu tinha voltado, tinha tirado no Brasil, não tinha mais filosofia nas escolas, já tinha mudado tudo, né? Então, tinha um padre muito querido, que fez um bem imenso aqui no Brasil, que era da Letônia, um jesuíta, padre Stanislau lá dos Sans. E junto com o padre Quevedo, ele trabalhava lá onde tinha o centro do padre Quevedo, na avenida, na estrada, né, em Anguera, e lá a gente ia, ele começou a dar um curso e avisou para todas as universidades, né, e católicos, e divulgou bastante, que era um curso de formação que quem quisesse. Todo final de semana tinha encontros de filosofia, ele trazia intelectuais de todo mundo, especialmente aqui da América Latina, vinham tantos professores da PUC, de Campinas, tudo história das mas era tomista, mas muito aberto e muito querido mesmo. Ele era um jovem jesuíta durante a guerra, né? Lá em Roma, estudando, e quando acabou a guerra, o país dele já não existia mais, a Rússia tinha tomado conta de tudo, e aí eles mandaram ele aqui para o Brasil. Então, ele veio jovem aqui para o Brasil, e ele trabalhou, ele chama COMPEFIL, Conjunto de Pesquisa Filosófica. E então, nesse meio de tempo, antes disso, também já tinha feito um outro curso nos jesuítas, mas de teologia bíblica no Novo Testamento, aqui no Colégio São Luís. E depois eu voltei lá, durante o meu curso de letras, um tempo, no último ano que eu estava em letras lá em Bauru, eu vim para cá para ajudar no colégio daqui, e aí eu fui estudar lá de noite, para completar o curso de letras, lá no São Luís.
E lá encontrei o padre Afonso Rodrigues, os padres que eram os grandes estudiosos jesuítas, né? Então, de novo, já fiquei interessada outra vez em voltar a estudar filosofia e continuar um pouco mais, né? Mas lá era o padre Mendes, Dom Luciano Mendes, era o diretor do curso na época, e ali então eu também já tive tanta chance de estudar, mesmo que eu não tinha essas disciplinas, não era obrigatório para mim, as outras irmãs que iam estudar de noite lá na pedagogia, eu ia junto e frequentava as aulas. E assim conheci tanta gente interessante, boa, né? Mas o padre lá de Santos nunca... Ele começou a dar aquele curso todo sábado. Eu morava em Bauru, aí na época que começou o curso, e vinha cada sábado, era uma área do saber. Então, isso é interessante para a gente perceber como ele estava preocupado. Então, tinha para geometria, para geografia, para história, para cada tinha o fundamento filosófico. Então, uma coisa que eu já fui aprendendo, que essas disciplinas pedagógicas, se eu não tenho uma base na filosofia, não adiantava. Então, não era só ele, vinham professores de fora, sempre lá. E o padre Mondim vinha todo ano lá. Então, Mondim, depois que me deu a bolsa para a Urbaniana, em Roma, Mondim era decano da filosofia lá, eu já tinha morado na Itália um pouco e eu sabia traduzir. Então, o padre Mondinho eu traduzia lá no Padre Ladusas. Quando era o Mondinho, dava semana de curso inteiro, eu ia lá fazer a tradução dele. Então, aí já começou. Também levei o padre Mondinho na nossa universidade, começamos a publicar alguma coisa dele, no seminário de Marília, onde tem outra faculdade, que também a gente ajudou na época. E aí foi indo. Mas aí o Padre Ladusas, cada ano, como é que eu fui para em Roma, né, depois? Porque ele, no final do curso, de cada 2 anos, tinha direito de mandar um brasileiro para a Urbaniana, onde era o cardeal Rossi, daqui do Brasil, que naquele tempo era o cardeal dessa congregação da propagação da fé, onde está o Urbaniana é dentro do Vaticano, ali mesmo, né? E aí, cada 2 anos, e antes de mim tinha ido um muito competente também, que era do São Luís, antes, advogado, que faleceu jovem, e Haroldo ele chamava. Esse estava lá. E aí o padre, imagina se eu podia falar, eu vou, eu não vou. Aí ele mandou cada um fazer um trabalho, deu todos aqueles cursos sobre filosofia, né? E tinha, aquele final, cada um tinha que entregar um trabalho. E eu encontrei lá alguém que me ajudasse, datilografava, né? E eu fiz um trabalho, mas nem só pensando na formação da mulher, a importância, aí todo mundo foi fazendo assim, importância da filosofia para isso, importância da filosofia, porque naquele tempo o secretário da Educação estava colocando de novo a filosofia aqui no estado de São Paulo. Era o Chalita, parece que então ia ter, e por isso aquelas outras congregações e outros leigos e lugares estavam vindo, porque sabia que ia precisar da aula de filosofia no colegial. E aí, então, quando ele mandou fazer um trabalho avaliando o curso e tal, né? Cada um fez o seu. E eu também fiz sobre formação da pessoa, a importância da filosofia na formação da mulher, já lembrando um pouco da Edith Stein, mas ainda sem nem cair a ficha que eu podia fazer justamente isso, mas não falava, e fui propondo lá. Aí todo mundo, no último dia, ele ficou lá na salinha dele, um dos escritórios, ele tinha 2. E a gente foi lá, cada um ia lá e ele já estava, a gente tinha empregado, né? Ele já tinha visto. Aí, quando chegou o meu, aí por isso que eu vejo a mão de Deus mesmo nisso também. Chegou, eu já tinha ido quase todo mundo. Quando chegou a minha vez, ele olhou, falou assim: irmã, a senhora vai para Roma, mas isso aqui não está bom. A senhora fez igual todo mundo. Aí foi mostrando dos outros e falou: importância da filosofia no seminário, importância da filosofia para isso, importância para aquilo, e eu tinha feito importância. Aí ele falou assim: irmã, a senhora sabe italiano, a senhora vai aproveitar, a senhora vai lá no meu escritório e vira, o papel era escrito só de uma frente, faz outro projeto. Aí eu abri a porta do escritório dele, a Edith Stein, num selo, sabe, um quadro grande assim? Ela era a única mulher naquela época, mulher religiosa, né? Que tinha um selo na Alemanha, e ele tinha ampliado, grandão assim, o quadro, né, que talvez ainda esteja lá, mas aí, quando eu olhei, falei, meu Deus, está aqui. Eu tinha lido os livros dela de formação e tudo mais, eu peguei o mesmo projeto e fui modificando lá,
e fiz da formação da mulher com mulher, e fui passando lá dentro da filosofia. E daí eu fiz um outro rapidinho lá. Aí, quando eu cheguei lá para o padre lá de São José, ele falou assim, irmã, era isso mesmo que estava precisando. Aqui vocês precisam conhecer isso aqui. Aí ele já me falou dela também, e eu já falei, olha, eu já estudei no Teresiano e tal, né? Aí, pronto. Mas aí ele falou, mas então a senhora vai. Eu falei, peraí, eu sou religiosa, tenho que pedir licença, né? Aí fui pedir a licença, e aí vinha a madre e falou assim, não, eu estava com medo, aquele tempo da teologia da libertação. Nossas irmãs estudam sempre no Maria Assunta, que é uma faculdade do Laterano do Vaticano, que está lá pertinho, ou então na Lateranense ou na Gregoriana. Nunca estudou nenhuma irmã nossa, porque a urbaniana ela é para todos, cheia de todos os países, tem missiologia, é uma delícia. E aí lá, então, ele fala assim, você tem bolsa até para ficar lá. Aí eu turma de jeito nenhum, ficar lá não precisa, dá um lugar para outra que nós temos casa. Sei que não queria dar resposta naquele dia, ainda ia perguntar para uma pessoa, porque que sabia, para ver como era, né? Daí, no dia seguinte, o provincial ligou de novo, aí ela falou, pode vir, fala que pode vir, que eu fiquei sabendo das informações, que é muito bom e tal, e lá fui para eu, lá do cardeal Saraiva Martins, que era o de reitor, naquele tempo não era cardeal, que depois foi o que fez a beatificação, que estava já, era da causa dos santos na época da Madre Clélia, no meu outro trabalho que eu fiz em Maravilha, Roma. irmã Mas Jacintha. foi muito bom. Então Mas foi aí eu vi também o rabiscando a caminho de mão Deus. que surgiu esse projeto, né? Que, sobre a É, Edify, aí, que levou, que foi. Aí, a partir daí, aí a senhora já se tornou não mais uma admiradora, mas a partir daí uma pesquisadora E tive tanto internacional de problema Edify, ainda, né? na matrícula, eu tinha que saber alemão, né? E Hum, eu sabia italiano, sabia um pouco para escrever e ler tudo em inglês, francês, italiano. E alemão eu nunca tinha ousado, né? uhum, Aí o Mondinho ainda me orientou assim, mãe, a senhora vai chegar lá para fazer inscrição. Aí eu comecei um curso de alemão lá no seminário de Agudos, onde estavam os freis que tinham vindo da Alemanha e onde a região de Agudos, aqui perto, né, de São Paulo, perto de Bauru, é cheia de alemães que vieram durante a guerra e que uhum, eram também daqui, sabiam tinham essas raízes. O uhum, padre que me orientou e outros padres que estavam lá conheceram que estavam em Louvain quando o Rússio já tinha falecido e foram eles os carmelitas, alunos do Gombreda, que levaram a Malvina, que era a esposa do Rússio, e salvaram ela para não ser martirizada também, porque senão também uhum, ela seria mandada. uhum, Então, eles tinham todo um vínculo. Aí teve outro pedaço da história, depois descobri como é que a Edith Stein já estava lá em Bauru também, e eu não uhum, sabia, né? uhum, Porque o seminário de Agudos tinha tudo isso, que eram os freis. uhum, E lá, então, o Mondinho ainda falou assim, mãe, a senhora vai na hora de fazer a inscrição, porque eu tinha que fazer a inscrição já no mês seguinte, a senhora põe lá, cursando, vai estar alemão, a senhora põe cursando. Vai fazendo um pouquinho, aí eu fiquei, e por sorte, professor de filosofia alemão, e estava lá, me ensinou o essencial, uhum. e a dona Ing, lá onde eu fui fazer o curso de alemão, aprendi um pouquinho, sei que eu fui para lá e eu, por sorte de Deus também, o Mura, professor Mura, que foi meu orientador depois, e vocês podem ver todos os livros publicados na época, ele era o editor da Cidade Nova, que estava com as traduções, ele é um grande filósofo de diversas áreas, de diversos autores, mas é um dos que mais trabalhou com a obra da Edith Stein, e me deixava ir lá na editora, Uhum. onde é a editora da Cidade Nova, e ele me dava as traduções já em italiano daqueles que eu estava consultando, então para mim ficava tudo mais fácil. No fim foi o Mura e o Mercatali, que era um grande também do Antoniano, um franciscano, Uhum. que foram os meus orientadores. No método europeu, não era assim quase como a gente faz daquele tempo, hoje também lá também mudado, mas a gente tinha que ficar, eu passava quase o dia todo lá, e pesquisando e aprendendo e criando gosto, porque aí tudo que eu via que dava para aprender também, fui aprendendo. E Uhum. sempre pensando em trazer para cá. Né? Aí, quando cheguei, ainda mais que aqui estava tudo tão ruim, e estava fraco, mesmo onde tinha filosofia,
já porque no meu tempo, quando estava na universidade lá, era obrigatório, não só na minha, nas universidades católicas, nós tínhamos o aluno de qualquer curso fazia introdução à filosofia 1, introdução à filosofia 2, introdução à teologia 1, o homem e as religiões, fenômeno religioso, tudo isso aí era obrigatório, e os alunos tinham que frequentar e gostavam, a gente estava com gosto também. E assim foi indo. Mas então, Edith Stein me foi sempre muito querida, e eu já tenho os pontos principais que eu gostava e fui depois desenvolvendo mais. Muito bem. E contando com tanta gente aqui do Brasil, descobrindo que já sabia, encontrando o Von Zuben, daí um pouquinho Maria Bicudo, aí foi entrando toda essa gente, foram trabalhar lá na universidade nossa, naquela época tinha também a pós-graduação lá, que agora já não tem, e eles eram os nossos professores lá. Cada um que eu encontrava, Maria Anitta, Maria Aparecida, todo mundo, é fenomenologia, o professor, o reitor aqui da PUC, que daquela época também era todo encantado com o João Martins, né, que também gostava de fenomenologia, então a gente tinha, já foi se unindo aqui um primeiro grupo, e já foram entrando os mais jovens também, e assim cheguei até você depois, quando você estava fazendo o seu curso, e as outras todas que a gente pôde acompanhar e vendo. Mas valeu a pena, porque vale a pena divulgar, ainda hoje, e muito. E hoje tem muita procura mesmo, eu sinto. Muito bem. Tive a honra de ter a senhora na minha defesa, né, na banca do... Toda bonitinha, com a Mimi. Com a Mimi. A Mimi. Enfim. Então é isso. Ô, irmã Jacinta, então me diga, a vida de Edith Stein, assim, quando a gente vai conhecendo, né, não só a obra, mas a vida dela que está tão entrelaçada ali naquele entre guerras, o nazismo, início do movimento feminista, ela que vai servir na Cruz Vermelha, né, que faz sua tese de doutorado sobre a empatia, uma vida tão intensa, tão dinâmica, né? Depois se torna carmelita. Eu queria que a senhora destacasse um aspecto da vida de Edith Stein que lhe chamou a atenção, assim. Eu sei que tem muita coisa. A coisa que mais me chamou a atenção, naquele tempo, talvez eu não usasse essas palavras, né? Era a coerência de vida. Eu fiquei encantada de ver. Eu também. A busca dela, veja, ela era pequenininha e já era lúcida, ficava com vergonha de estar na escola do Jardim da Infância, porque ela sabia mais que os outros já, né? E ela se considerava humilhada se ela estivesse lá. Então, ela sempre foi muito certa do que ela queria, né? Mas isso depois vai acompanhando. E muito verdadeira. Então, quando mais tarde ela vai falar, a busca da verdade era a minha única prece, quer dizer, ela não se contenta com superficialidade, ela vai em busca. E a gente percebe uma coisa que parece que... depois nós vamos... Até amanhã estou preparando que eu vou falar lá na outra... No outro da encontro Cecília, com a né? Eu vou falar do coração de Jesus, que amanhã é o dia. Mas Edith Stein, logo no começo, não. Mas ela foi sempre... participou, a casa dela era judaica, a família, tudo mais, ela via retidão, ela tem um exemplo também muito concreto, a família dela é de pessoas muito coerentes e retas. O pai faleceu com 2 anos, quando ele tinha 2 anos, a mãe toma conta, ela já vê a figura da mulher forte. A sua mãe era uma mulher forte, que quando depois ela vai tratar da questão da mulher, ela teve um exemplo na casa dela. E lá, o que eu percebo também, ela era uma pessoa que gostava de estudar bastante. Queria conhecer mais, queria estudar, então a busca não era, naquele tempo ela não entendia a verdade como ela vai entender depois, mas ela, quanto mais ela podia, ela ia sabendo. E ela se interessa de tantos assuntos e vai. E assim cresce sempre voltada para os livros, para a coisa de estudo, mas também ela tinha uma coisa que eu vi, que ela tem uma fidelidade nas próprias amizades desde pequena. Ela é uma pessoa em quem se pode confiar, desde pequena. Então, é aquilo que eu aprecio mesmo, a pessoa que fala, o que pensa, tudo, mas que é uma pessoa que mais tarde, depois ela vai dizer,
ela não sabia naquele tempo, mas a vida inteira ela vai dizer, a minha busca, então ela assistia a cerimônias judaicas, a mãe dela era muito ocupada, a mãe com aquela porção de filhos, fez estudar todos, o pai era negociante, eles tinham uma empresa ali de madeiras e tal, ela que vai tomar conta, ela já vai vendo o exemplo de mulher também, né? Bem, de mulher capaz de fazer de tudo. E ela é muito amiga das irmãs dela e tudo mais, mas ela é alguém que não se adapta muito às coisas da idade dela, ela está sempre além, né? Então, ela vê, e tem uma coisa já significativa, que depois ela interpreta também, ela nasceu no dia do Yom Kippur, na festa que nós poderíamos dizer hoje, na festa da reparação, né? Na festa onde eles lembravam, né? A reparação mesmo, o sangue do cordeiro, aquela questão toda que vai depois, mais tarde, ela vai sempre lembrar também disso. Quando ela vai falar que ela vai se identificar dentro quando ela vai ver a força da cruz, né? Mais tarde. Então, mas ela foi uma menina que não parou de estudar, então ela vai ficando muito cedo ainda, ela já consegue entrar na faculdade lá mesmo, na cidade dela, né? E conta que, imagina entrar em filosofia, ela só tinha ela de mocinha ainda, jovem, né? Acabou com 17, 18 anos, ela já estava na faculdade de filosofia, lá na cidade de Breslávia mesmo, onde ela estava, e conta aquela história dela que eu lia, né? Que o professor olhava para a classe e falava assim, olha, e meus senhores, chamava todo mundo de meus senhores, ela dizia, olha, quando eu falo meus senhores, estou me referindo também àquela senhorita. Quer dizer, era uma exceção mesmo ali. Mas aí o que acontece? Ela vai começar a estudar psicologia, essas disciplinas que precisa de perceber com responsabilidade e tudo. Aí ela fica sabendo que existe um livro das investigações lógicas de Russell e vai começar a olhar e tudo. Quando ela vê aquilo, ela morava longe de onde estava o Russell, né? Mas quando ela fala para a mãe não sabe dizer não para ela. A mãe ainda paga para uma outra menina, mocinha, que também vai junto com ela para ficar lá, né? Estudar lá na outra universidade para onde ela vai, né? E de Breslavia ela já vai começar a estudar lá onde está o Russell, né? E quis trabalhar com ele, quis saber profundamente aquilo que ele estava ensinando. Então, ele é muito jovem, mas nesse tempo, aparentemente, os judeus não estão sendo perseguidos, especialmente, ainda a gente não percebe o que vai acontecer logo em seguida, né? Porque aí a mãe dá licença e ela vai morar fora de casa, tudo mais, para poder estudar em Gotinga. Então, ela falava, e aí ela tem toda uma paixão por aquilo, vai aprendendo, e já logo que ela entra, ela vai ter aulas com Max Scheler, então mais tarde ela reflete e fala, ela já começa a ver que aqueles grandes homens eram cristãos. Ela percebe que só que ela não, imagina, ela é criada do jeito que ela foi criada na casa dela, cristão era alguém que tinha relegado a sua origem e tal, né? Mas aí ela vai ver, uma das coisas que eu achei interessante, desde cedo, ela percebeu, e Max Scheler, naquele tempo, era convertido ao cristianismo e falava com entusiasmo disso. Ele era um dos assistentes, que dava aula lá para ela, mas não era o professor principal para ela, era Russell mesmo. E tinha outro que vai ser um grande exemplo para ela, aquele que falece antes. Heine, que tinha sua esposa também, esse era cristão, e aí eles eram humanistas, bem de uma dimensão humana, e todos eles procuravam Heine, que era uma espécie de um monitor, né? Mas já era professor também, mas sempre em torno a Russell, esses daí. Mas a Edith Stein ainda novinha, no primeiro curso que ela já faz com o Russell, ela já vai ser, ele já contrata para ela ficar junto, para ela ajudar na transcrição das coisas, e ela já vai se familiarizando. Para ela, diz que ouvir falar de fenomenologia era a coisa que ela mais gostava, mas ela não tinha entendido quando ela viu a primeira vez, mas só que ela não se contenta nunca
de aprender superficialmente. Aí ela quer aprender muito mais e vai. Aí se forma um grupo de estudos de Gotinga, ela vai Uhum. entrando. Naquele período é um período lindo na vida dela, tem revistas, livros aí daquele tempo que a gente vê que mostram como ela se apaixonou pela busca da verdade mesmo, né? Uhum. Vai indo lá, encontra a Edvige Conrado Márcios, encontra outras pessoas de área de biologia, mas sempre uma coisa que ela já vai destacando ali: qualquer ciência não pode ficar sem a base antropológica, filosófica, a base e no caso da fenomenologia, que está sendo uma descoberta, ela fala, naquela cidade a gente comia esses fenômenos, via fenômenos em tudo para eles Uhum. foi começando a ver com Uhum. esses olhos. Uhum. E ela começou então, a fazer parte dos grupos e se dedicar mais. E o próprio Russo já percebe a inteligência dela, quando ela pede para fazer, ela cursava as disciplinas e tudo, mas quando ela pede para fazer quando ela quer fazer a primeira tese, a tese dela de formação, ela vai escolher um dos assuntos que ela já viu que Rússio está tratando, ela já mexeu por ali, né? E ela quer, então, fazer uma coisa que fosse... Ela sempre tem uma preocupação também, de fazer de forma que mais pessoas possam compreender. Aí Uhum. ela começa, porque ele deixa ela de bonzinho, ela faz tudo que ela quer, ele vai corrigindo, vai Uhum. orientando, e assim ela fica, naquele período mais lindo da vida dela ali, né? Ela vai se dedicando, e uma coisa que a gente faz bastante ainda agora, né? Formar esses grupos, mas mulher, então, esse período já está tendo uma discriminação da mulher muito forte, ela já está fazendo parte de movimento, não de movimento adoidado, de feminista, não, mas de sensata. Aí ela também já vai caminhando no mesmo tempo na história, só que a gente já vai percebendo que uma guerra já está em ação, né? Já tem a Uhum. primeira, e já está caminhando os passos do tempo ali, está chegando Uhum. no momento que vai ser muito difícil. Mas ali, cada coisa que ela vai estudando, quando ela vê o casal Edvige Conrado Márcios e o marido, que são os dois da biologia, ela também, estudiosos e tudo na área da fenomenologia, tinha todas essas outras disciplinas também. E aí, então, ela se torna grande amiga e Uhum. vai chegando perto de tudo. Eles são evangélicos, os Uhum. Conrado Márcios. Rússio, também, Rússio é luterano, na época. Uhum. Mas ela, então, começa a ver, se aqueles grandes homens tiveram isso, por que será? Isso é uma interrogação que vem para ela. Heine, com aquela delicadeza, aquela caridade, aquele jeito de tratar, é católico, cristão, convertido também, né? Então, todos são de origem judaica e convertidos, mas aí está ainda na Primeira Guerra, né? E ela está lá, ela está estudando, mas ela fala, a guerra está chegando aqui perto, eu Uhum. não posso ter uma vida particular, por isso que eu digo que ela era a responsabilidade era uma das qualidades dela. Ela Uhum. falou, eu não posso continuar aqui estudando enquanto eu posso, e aí vai fazer um curso na Cruz Vermelha Uhum. para ir ajudar então já é uma outra experiência nova Uhum. que ela faz, Uhum. e vai, ainda judia, ela tem uma outra coisa que ela é bem sensata, quando ela tinha 14, 15 anos, ela fala, eu não conseguia mais rezar, ela não é aquela oração que ela aprendia, na casa dela era tudo muito formal, e Uhum. ela não sentia, ela disse, e aí não era que ela ficou ateia, ela ficou indiferente, Uhum. nunca, mas ela não precisava. Só que ela tinha sempre uma prevenção contra os cristãos, porque ela achava que eles tinham traído Uhum. a tradição judaica e tal. Mas, aos poucos, o exemplo concreto para ela fala mais O forte, né? testemunho, né, foi E mais, é cativou o mais do que qualquer testemunho. outra coisa. A Cecília está lembrando Agora, a aqui, caridade. Hã? a Oi? Cecília está lembrando aqui que quem tiver mais interesse também em conhecer a biografia, a vida de Edith Stein, a Assim, cada 15 dias ela está publicando também um artigo na coluna de formação do Portal da Canção Nova, né? E aí, a ah, cada tá. semana ela está tratando sobre um aspecto, né? Assim, Que tá beleza. contando a vida de Olha, mas Edith Stein como aqui, uma,
Uma novela, né? Uma novela escrita, não. É, Cada e a dia uma Paulus, parte, assim, muito, é, muito bacana. nós já temos, eu ia trazer hoje aqui para baixo, não trouxe os livros, não, não trouxe. Já temos aqui no Brasil também traduzidos pela Paulus, né? No Uhum. começo, essa obra estava sendo feita também por nós lá em Bauru, mas quando eu não estava mais ali e a editora já não estava mais caminhando muito, a Paulus adquiriu os direitos da obra Isso. completa, está fazendo aos pouquinhos, né? Os- Está devagar, mas está O saindo. professor Já tem Renato Kirchner alguns, esteve aqui a semana passada, ele está aqui claro. conosco, ele está aqui assistindo conosco. Mas que vergonha, Renato! O Renato fez a tradução Renato fez da a vida de uma tradução, família, isso mesmo. da vida de uma família judia, e Tommy e eu fizemos a revisão depois, Isso. junto com ele, trabalhando. Mas o Renato sabe tudo isso e muito mais. O Renato É. já era um estudioso desde antes. Também o Aham. Renato faz parte dessas histórias. Cada um de nós tem uma história Tem, que nos fez nos aproximarmos, né? isso Então, o mesmo. Renato me foi indicado como era um bom tradutor. Lá fui eu, no Rio de Janeiro, onde estavam as vozes naquela época, para saber Uhum, melhor. E aí uhum, fiquei sabendo que ele estava aqui mesmo, né, em Campinas, e a gente já... E dali uhum. para frente, também, lá na faculdade dele, a gente tem ido continuamente. Ele, bem que eu queria que ele também pudesse ter ido lá na Itália, nas lives que eu tinha que fazer por lá também, viu? Aham. Mas aí foi uma coisa, foi mesmo, e a gente vê sem querer, né? O mesmo processo que vai fazendo lá o grupo dos fenomenólogos, dos que se Uhum. reúnem, né? Em diversos momentos, foi uma coisa que nós espontaneamente fomos fazendo Vamos aqui, fazendo isso e mesmo. cada um no lugar, né? Irmã Jacinta, Então, bem, como o tempo oi. urge, assim, a gente fica muito, Sim, é muito sim, bom lhe tudo bem. ouvir. Uhum. A senhora está confortável? Está tudo bem aí com a senhora? Assim, a senhora está bem, Tudo muito bem, bem. estou Eu bem. só quero Pela dizer, primeira vez que eu estou fazendo só pelo celular, não pois entendo é, muito. E eu, olha aqui, ó, se não tivesse essa aqui, minha filha, já teria errado no primeiro momento e já tinha sumido Pois tudo. é, assim, me encanta a sua abertura de coração, né? Fazer uma live no Instagram, assim, do celular, aqui com a gente, né? Mas, uma, eu fiz pelo Instagram, mas eu nem sonhava, eu fiz pelo computador, Fez pelo para você computador. mesmo. Foi comigo É, mesmo. Então, e assim, aí você não se via, aham. ninguém conseguia ver você, eu não sabia o que tinha A acontecido. senhora fez um arranjo lá que nem eu estava conseguindo entender, mas nós conseguimos ver, conseguimos fazer. Agora não, agora a gente está só com o Agora, celularzinho então, aqui só na deixa eu frente, né? contar um outro pedacinho, só mais um pedacinho que eu acho que é Sim, importante mostrar como ela era. Então, sim. lá a gente, quando lê a autobiografia, o livro dela, da história dela mesmo se conta, né? Já tem traduzido aqui. Quando ela está lá no hospital, onde ela está no hospital de exército para cuidar daqueles... Também a gente percebe lá uma sensibilidade, uma Uhum, capacidade de já acompanhando tudo, né? Então, mas é logo ainda nesse período daqui, ela já começou a ter uma outra visão, tendo encontrado, porque o Heine que falece, né, uhum, na guerra não, já na perseguição mesmo, que está começando ali também, né? uhum, E ela vai para encontrar a esposa do Rainer, que era uma amiga dela, bastante, e ela pensou de chegar lá e encontrar uma mulher desesperada, tal. E aí o que ela viu? Alguém com uma fé que acreditava na vida futura, acreditava que diante da cruz, né, da morte, aí ela fala, naquele dia a cruz diante de mim brilhou de uma forma nova. E aí ela já vai começando a ficar cristã. Depois, a irmã do Heineken era uma religiosa de uma congregação. E ela, não lembro agora, mas é uma religiosa que vinha lá de vez em quando. Junto com essa irmã do Heineken, ela foi um dia numa igreja, na igreja católica, né? Ela não costumava rezar em igreja católica, ela entra e naquela grande igreja, numa hora que não era de ter ninguém, ela vê chegar uma senhora com uma sacolinha de compras e tal, e que para lá e fica rezando, rezando. Então ela falou, mas meu Deus, na sinagoga nunca, só vai na hora da função, né? Ninguém vai lá para ficar assim. Aí a outra explica para ela que está diante de Jesus, ela que é sacramentado, que vai lá. E ela, então, daquele dia para frente, ela também fala, ali eu vi um outro sentido, quer dizer, ali a gente via que a pessoa estava realmente
que acreditava naquilo, que o lugar era importante. Aí ela vai caminhando e chega realmente, vai procurar um padre que também, sempre esses padres também estão todos lá nos pedaços estudando. Tem um jesuíta muito culto, que é o padre Svara, que vai orientar depois, porque depois nós vamos ver que ela vai traduzir Newman, ela vai trabalhar com Albert Tomás de Aquino, ela vai entrar com o Newman é outro grande convertido, é um dos que estava naquele dos grandes convertidos também. Mas ali, então, ela vai caminhando e a mão de Deus vai se manifestando nisso tudo, e ela vai ajudando outros, e vai. Só que ela não tinha falado ainda para a mãe, aí quando ela vai contar, a mãe não aceita muito bem, mas como a mãe gosta, ela é a caçula, é aquela que querida mãe por tudo, para que ela fique contente e bem, a mãe cede, mas não, ela não vai mais na sinagoga, ela não quer. Então, às vezes, ela ainda, quando é o encontro é na casa dela mesma, ela participa, né? Mas ela não, ela já está se afastando e aos poucos ela vai mostrando que quando ela vai vendo a cruz, né? Por isso depois ela vai escolher Teresa Benedita da Cruz. Aí a leitura do livro de Santa Teresa, que a gente não sabe bem se ela, a Conrado Márcio diz que não era da biblioteca dela, se supõe que ela tinha levado esse livro de outra casa e lá eles tinham uma chácara, os Conrado Márcios, né? Ela lá naquela noite famosa que ela passa a noite inteira lendo e quando ela acaba de ler, ela fala aqui está a verdade, quer dizer, ela encontrou a verdade lendo Teresa de Ávila, o livro da vida contado pela própria Teresa. Se encanta também, porque Teresa é outra mulher que, quantos séculos antes, já era uma mulher que sabia o que queria. Aí ela vai se encantando por todas essas coisas do Carmelo, e para dizer para a mãe que ela queria entrar no Carmelo, depois ela decide de fato entrar. Ela vai numa abadia beneditina que tem lá, e tem um padre que também a orienta, aprende. E já vem uma coisa excepcional também, que nem a Igreja Católica daquela época avançada deixou, ela foi batizada, né? E quem foi a madrinha dela de batismo foi a Edvige Conrado Márcios, que era protestante. Era, então, já foi também mais um ponto de avanço ali, que naquele tempo não podia, os padrinhos tinham que ser. Mas para ela, como já era adulta e tudo, foi. E aí vem um pedaço que é bonito, ao mesmo tempo que ela conta de uma forma muito bonita, mas que é difícil. Ela era mulher. Antes desse período, ela lecionou. Lembra que depois ela já fica, antes de entrar no Carmelo, ela já chegou num ponto que mulher, não só porque era mulher, não. Judeu, nem homem nem mulher, já não podia estar na escola pública, já não podia dar aula na universidade, não podia, ela vai no colégio das irmãs. A irmã Dair ficou lá. A irmã Dair sabe contar melhor desse lugar lá, né? Esse lugar eu não fui. Lá na cidade, Spire, onde ela está, com aquelas irmãs. Dominicanas. E diversos dos nossos grupos já estiveram lá. Cecília também já foi. Eu estive lá também. Você também? Opa, vocês, né? A priora lá é brasileira. Quando eu cheguei lá, achei que eu ia ter que ficar entendendo alemão, traduzindo. Aí quando elas ficaram falando comigo em português. A Daí ficou encantada também com isso. E eu tenho as fotos, os vídeos que a Daí me deu na época que ela voltou de lá. E porque eu fui 2 vezes em Colônia, uma vez no arquivo de Colônia mesmo, das monjas, né? E depois fui no dia da beatificação, com a graça de Deus também estava presente lá naquele dia. E junto no estádio, tinha lugar para as irmãs, tudo bem. Mas não fui nesses lugares todos. Só que a gente já, cada lugar desse, você vai sentindo como ela era querida, e nesse colégio dessas irmãs, o trabalho que ela fez com as jovens, dali é que eu pego o meu, porque ela já tinha escrito nessas alturas a estrutura da pessoa humana, já tinha, mas ela trabalhava com aquelas jovens, e naquela prática que ela tem é que a gente vai perceber. Ela era exigentíssima, o estudante, qualquer área que tinha que ter uma base filosófica, ela vai mostrando a dimensão antropológica precisa, então vem, naquele período ali, ela começa a dar aula também numa faculdade que depois ela não pode mais mesmo dar aula, né? E ela dá sobre a formação da pessoa para universitários, para pedagogos, ela dá palestras, cursos para a Associação das Senhoras Católicas, e naquele tempo essa certeza da necessidade
de um fundamento e de tudo mais, que não dá para você ficar ensinando sem ter uma base filosófica. Uhum. Então, qualquer curso, para qualquer disciplina, precisa. Isso era Russell e ela também falava. Aprende, então vai. Aí, quando ela vai, ela entra, depois a mãe cede, né? Ela vai entrar no Carmelo. No dia que ela recebe a primeira profissão, na semana que o Russell falece. Morreu lá. Então, mas ela entrou nesse Carmelo de Colônia, e também tem toda uma história de como as irmãs viam, né? Ela já era de mais idade, não é que ficava falando lá o que tinha, que não tinha. Ela fala que cantava, que elas cantam no coro, para ela foi mais difícil do que falar diante de 5.000 pessoas. Aí, e as irmãs que não sabiam nem onde é que ela tinha falado, pensaram, isso aí acho que não está muito certo, né? Mas depois, a priori, isso eu conversando lá com uma tradução junto, fui também junto com uma pessoa que sabia alemão, a priora do convento, na época que eu fui para o arquivo, ela foi contando de como elas levaram uma surpresa, as que estavam na época, né? Porque ela era muito diferente delas. Só a priora da época, que sabia quem era ela, o que ela tinha sido fora. Lá ninguém fala que ela era uma doutora. Depois, aos poucos, eles vão vendo como ela é, e é muito querida, e muito humana e tudo. E depois, para não prejudicar essas irmãs, é que ela vai escapar e vai fora, vai para a Holanda, né? Porque com orientação de tudo. E leva a sua irmã mais velha, a Rosa, né? Que estava com ela ali, essa daí que também tinha se convertido ao catolicismo com ela já naquela altura. Mas depois vão levar ao fim que nós conhecemos, mas que a gente tem que ler também com tanta atenção. O que tem de testemunha. Quando eu estava indo no primeiro tempo, que não sabia que ela ia ser beatificada como mártir, eu tive a licença dos meus professores lá do Teresiano, e eu ia lá na Casa Geral dos Carmelitas, e eu via também já os estudos que os filósofos daquela época estavam fazendo, né? Porque o padre Fábio, Cornélio Fábio, famoso, era um dos que tinha que ler todos os escritos dela para fazer a causa de beatificação. Então, aquilo ia demorar uma vida, porque tinha tanto escrito dela, manuscritos já fotocopiados e copiados também, mas aí eu ficava pelo menos vendo, e também fui na outra congregação dos carmelitas calçados, tinham estudiosos também que tinham coisa de Edith Stein, mas ali eu via só ainda no começo, quando estava o professor Mura na Cidade Nova, que já tinha as traduções, e o Mura era professor lá na Urbaniana mesmo, ele me dava pistas também, vai ali que você acha mais. E eu fui achando, mas não tive tempo de sistematizar muito. Depois, aos poucos, é que eu fui podendo fazer isso. E depois, quando eu fiquei uma sorte, né? Eu estava lá, não na época da beatificação, não porque eu morava em Roma já, não. Naquela época já tinha acabado o curso, né? E já tinha voltado no Brasil. Mas tinha uma reunião da congregação naquele período, e a outra irmã que estava lá, que fazia a pesquisa dela também com o padre Mercatali, que estava fazendo sobre Madre Clélia, né? É a que foi comigo na beatificação, naquele famoso dia da beatificação. A senhora estava lá. A senhora estava lá. E fiquei hospedada lá perto, através de gente conhecida, de uma outra congregação lá perto, ficamos lá também. Maravilha. E participamos. Mas aí, depois, sempre, tudo que eu fui achando e fui tentando. Mas a cabeça da gente como dizia Guimarães Rosa, né? E as coisas que estão para ver e que são tantas e de tão diferentes formas que é preciso fazer a cabeça crescer, senão não cabe. É verdade. Então, a história dela é tão encantadora que a gente começa e não consegue parar, né? Sim, e sabe que também Guimarães Rosa gostava dela. Guimarães Rosa tinha sido, durante a guerra, lá na Alemanha, ele trabalhava no consulado da Alemanha, e ele e a esposa, na época ali, eles conseguiram salvar, mandando bastante gente, fazendo documentos para pessoas virem para o Brasil. Mas depois ele também fala da Edith Stein.
e foi um dos estudiosos. O pessoal está agradecendo aqui, né, por conhecer mais Edith Stein. Vocês estão gostando, né? Não respondi nenhuma pergunta de ninguém. A gente está com 1 hora de live, mas olha, ainda tem coisa aqui que a gente quer saber. Então, assim, eu sei que é difícil ser sucinto, porque dá vontade da gente, né, ir, mas assim, a senhora se dedicou ao estudo sobre a questão da formação da pessoa humana em Edith Stein. A senhora se debruçou sobre os escritos pedagógicos dela, né? Para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre a visão educativa de Edith Stein, que tem interesse de conhecer, eu queria que a senhora desse algumas pistas, assim, falasse, né? Claro, como eu disse, assim, mas assim, desse pistas, assim, o que é essencial para saber. Você tem as obras para indicar, enfim, assim, faz uma Ela, de fato, tem uma biblioteca imensa. Ela tem, só de livros dela, nós temos, são 23, agora mais volumes, porque a edição nova da ESA, lá da Alemanha, está aumentando mais. Mas o essencial, bom, o essencial, tudo nela é essencial. Tudo é né? essencial. Ela é do professor dela, né? Então, a gente tem, eu acho que tem que começar como ela começou também, partindo da introdução à fenomenologia mesmo, em geral, antes de falar lá da sua educação. Porque o que nós vamos saber depois, quando ela vai falar de educação? Que para qualquer área do saber, a abordagem fenomenológica é essencial para você poder compreender justamente os passos que a Ângela Lisbelo já deu aqui um monte de vezes, que se alguém quiser saber melhor também, é só entrar pedir para o André certinho lá uma indicação, mas tem todos os vídeos da Ângela, passo por passo, daquilo que a gente precisa, né? Temos que conhecer também. O professor Renato aqui, desculpa, o professor Renato está dizendo que estava lendo A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, antes de entrar na live. Antes da live ele estava lendo. Você está vendo como essas coisas se encontram? Essas coisas se encontram. Quem gosta de Edith Stein gosta de Guimarães Rosa também. Minha tese, olha, a minha monografia de letras foi sobre algumas obras, não o Grande Sertão Veredas, não. Fiz também sobre a minha primeira monografia foi sobre Guimarães Rosa. Professor Renato, se quiser entrar aqui no finalzinho da live para ler um trechinho de Guimarães Rosa para a gente aceita, viu? Ele está com ele aí? Se quiser... Ele está com o livro aí? Ele estava lendo antes da live. Na casa dele? Se quiser... Ele está lá em Campinas? Ele está em Campinas. Se quiser entrar, eu te deixo. Só é sinalizar aí que você entra aqui com a gente. Mas olha, porque eu vi o método do Guimarães Rosa, eu mesmo, pai, e o seguir, a loucura da escrita, mas que a gente tem que entender, você tem que fazer continuamente... seguindo mesmo como caminha a fenomenologia mesmo também, né? Então, ele tinha razão de gostar de tudo isso. Pois continue, mas desculpa, lhe cortei. Mas foi por um momento. Então, não, mas o que eu acho, tem livros bem mais leves também, né? Logo que a Ângela veio pela primeira vez, não, logo que nós abrimos, porque vocês já ouviram eu contando a história, e tem o texto meu, feito junto com o Tome, mostrando como não sou a primeira, não. Aqui, gente que já estava trazendo Edith Stein fazia anos. Né? A filha do Joaquim Nabuco tinha feito uma tradução de um livro dela, Oração da Igreja, na época de Joaquim Nabuco, então, tem tantos que já... Uma peça teatral que passou aqui no Brasil, feita por um frei que era... Está sendo feita hoje, está sendo feita outra, inclusive a atriz está aqui assistindo conosco. Depois a gente vai anunciar em outro momento. Está sendo feita uma outra peça aqui em São Paulo. Aquela lá, ela era o Edith Stein na Câmara de Gás. E o Manuel Bandeira que traduziu o texto. Ele era argentino, o Gabriel Castro que fez, né? Mas ali, e também tudo isso aí está ligado a Agudos, porque esse aí era frei lá, da congregação, que da Alemanha todos tinham vindo para lá, mas esse era da Argentina, mas era ligado... Lá em Agudos tem um teatro, eles tinham um hábito também de fazer com o seminarismo de teatro, mas ele fez, e quem fez foi Cacilda Becker, foi os melhores atores do Brasil na época, e a partir daquele livrinho, tem o livrinho da tradução do Manuel Bandeira,
não sei onde é que foi parar o meu, mas eu prestei para tanta gente, agora que eu voltei não acho. Mas existe, porque foi também as vozes que publicaram o livretinho. Então, já você vai vendo quanta, e a interdisciplinariedade que a gente tanto fala, está completa. Se você vai ver lá, você vai trabalhar a questão da interdisciplinaridade, desse tipo de uma pedagogia mais atualizada, mais aberta a tudo, a gente vai perceber que todas as ciências, para ensiná-las, a gente precisa de ter uma dimensão pedagógica. Mas para ter uma pedagogia, a gente tem que ter um fundamento filosófico, antropológico, que senão a gente vai ficar no zero, do mesmo jeito. Por isso que aqueles exemplos dados pela Ângela, que tem um copo d'água, tem isso, aquilo ali tudo é didática. Ela consegue ensinar para a gente como o homem conhece, o que é o que sou eu, o que é o outro, né? Com aqueles exemplos práticos. Assim, Edith Stein fazia ela com as meninas. Levar as alunas dela no teatro, era num colégio de freiras que ela estava lá, né? Ela não era leiga naquele tempo, mas ela levava as meninas, foram assistir a Casa das Bonecas de Ibsen. Quer dizer, que é uma coisa... Eu assisti em São Paulo também isso, né? Mas é o quê? É a questão feminina já ali. A Nora, a personagem principal da Casa de Bonecas, é uma boneca, né? Então, é uma mulher que depois se transforma. Mas, então, esse tipo de peças, ela levou para ver outras peças clássicas gregas, etc., e comentava depois com essas alunas, conversava, fazia amizade, é o que nós temos que fazer nas nossas escolas. E agora, com esse período que a gente está, nós estamos correndo um risco de ficar muito superficiais mesmo, né? Porque não é só você ver lá e desaparece tudo da tela, depois você não tem mais. Eu ainda sou caipira mesmo, daquela do livro na mão, que eu repito quanto Para leio. Então, riscar, todas as coisas... marcar, né? E para tudo. E sou mesmo velha, mas eu acho que essa geração que está ficando muito rapidinha em tudo, vai achar tudo prontinho em pílulas rápidas, não vai, então não dá para pegar. Vai fazer uma abordagem fenomenológica, vai ficar faltando. A Maria Bicudo, por exemplo, usa isso para matemática, né? Quantos alunos da Maria Bicudo são filósofos e são matemáticos, estão trabalhando. E quando a gente estava com os cursos da Ângela, eles iam lá e transcreviam os cursos depois, a gente publicava junto. Professor de matemática da Unesp de Bauru, que eu conhecia, que tinha estudado com Maria, sim, toda uma abordagem diferente. Então, e essas são as primeiras pessoas com quem a gente, lá no começo, encontrou já o ponto de contato, né? Que eram pessoas que também caminhavam por aí. Eu conheci pouco o Joel Martins, mas elas que conviveram mais de perto, ele foi um dos que mais batalhou para que essa visão de fenomenologia fosse para frente, né? Mas deixei para trás tanta gente importante que está aí em São Paulo, em Minas. Nós, e com a Ângela, andamos pelo Brasil todo. Ex-aluna lá de Roma, tá, Joelma, tem um em cada lugar. Em Roraima, cada lugar tem um de nós. Eu vou convidar uma pessoa para entrar aqui. Eu acho que não dá para entrar todo mundo que a senhora gostaria, mas eu estou convidando uma pessoa. Vamos ver se ela aceita. Convidar. Enquanto ela não... O professor Renato disse que está muito maltrapilho, que não quer entrar na nossa bela live. Mas a senhora está com saudades dele. Irmã daí, lá de Brasília, também doutora em Edith Stein, né? Já faz tanto tempo que eu não a vejo ao vivo. Eu entrei para agradecer, porque a irmã Jacinta foi muito importante na minha vida e no conhecimento de Edith Stein. Vou contar brevemente um fato, né? Que quando eu comecei a estudar Edith Stein, eu participei da canonização de Edith Stein, porque eu estudava em Roma e participei da canonização. E, bom, depois de muitos anos, em 2008, quando eu fui começar o doutorado, então... Aí eu fui conversar com a Marina Massimi, porque eu gostaria de estudar a formação da pessoa, mas ia estudar em Kohlberg, Piaget, né, Vallon, outros pedagogistas que estavam muito na moda na época.
E aí fui conversar com a Marina Massimi e ela falou assim para mim, olha, nós não temos essa área na USP aqui de Ribeirão, mas nós temos um grupo de estudo em Edith Stein. Você não gostaria de participar? Eu disse, nossa, eu gostaria demais, né? E ela falou assim, então eu vou te convidar para uma reunião com a doutora Carmen. E bom, aí eu fui a São Paulo, a Carmen. Aí eu fui a Carmen Lúcia, né? Cardoso. Aí eu fui a São Paulo e falei assim para as irmãs de um colégio nosso da biblioteca, vocês não têm algum livro de Edith Stein? Porque eu preciso ir um pouco mais embasada, né? Aí elas me deram 3 livros para eu ler, que depois eu não devolvi mais na biblioteca e elas também me deixaram ficar com ele. Um é o da Maria Ana Nabuco, 1955. Esse é da filha do Joaquim Nabuco. Do Joaquim Nabuco, o primeiro livro que já está bem... Relíquia, uma relíquia. Uma relíquia. Que beleza! Aí me deram um outro que foi do Hélio Constantini, que foi o tradutor da tese da Edith Stein, né? Que traduziu. Sim. E me deram um outro livro, que é esse daqui. E aí eu sei que é o livro da Irmã Jacinta, né? Que escreveu junto com o Frei Patrício. Quando eu cheguei... Em 15 dias tive que escrever esse livro, que o Frei Patrício cobrava. Eu escrevia um capítulozinho daqueles curtinhos lá e lia no refeitório para as irmãs da casa lá aqui em São Paulo, né? E aí o Frei, acabou. Aí ele fez a introdução e o livro saiu. Ele que fez eu cheguei na minha casa com esses 3 livros. E, bom, na hora do jantar, com os 3 livros na mão, disse assim para as irmãs, quem será que é essa irmã Jacinta Turodo Garcia? Aí a irmã Donância, que fazia parte da minha comunidade, falou assim para mim, ela é da congregação da minha irmã, e a irmã da irmã Donância era Madre Geral. Era Madre Geral em cima. E no mesmo, a irmã Donância é muito delicada, né? No mesmo dia, ela escreveu para a irmã dela. E a irmã dela, dizendo, né, que eu gostaria de conhecer a irmã Jacinta, e no mesmo dia a irmã dela escreveu para a senhora. Eu tenho tudo isso anotado nos e-mails, tenho toda essa história. No mesmo dia, a irmã, a Madre Geral, né? Que é da irmã Nossa auxiliadora, Madre Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Ex-aluna salesiana também, Madre Auxiliadora. E aí, no mesmo dia, ela escreveu para a senhora, e a senhora escreveu no mesmo dia para a irmã Donância. Olha, tem uma irmã da sua comunidade que quer me conhecer, passa o meu contato para ela. E aí, como eu era diretora da escola, tinha chegado 9 em Ribeirão Preto, eu demorei uns 3 dias e escrevi, irmã Jacinta, eu sou irmã daí, sou salesiana, gostaria muito de estudar a formação da pessoa, porque o meu interesse era assim, mas o que mais que eu tenho que fazer na escola para ajudar a formar os alunos? Será que é dar um monte de conteúdo? O que é para fazer mesmo? Era essa a minha pergunta. E aí a senhora me escreveu, me respondeu no mesmo dia, eu tenho tudo isso anotado. E a senhora me disse assim, olha... que bom te conhecer, eu sou irmã Jacinta, eu sou doutora em Edith Stein na formação da pessoa. E eu tenho um livro, que é esse daqui, Procure na Loyola. Era um pedaço da tese. É, um pedaço da tese. Procure na Loyola. E eu vou dar um curso de Edith Stein junto com a maior especialista do mundo, doutora Angela Lisbello, na PUC de Curitiba. Veja se você pode participar, vai ser em setembro de 2008. E aí, bom, eu fui para a USP para participar da reunião lá com a doutora Marina, a doutora Carmen. E aí entrei no grupo de estudo, me acolheram muito bem. E aí a doutora Carmen disse um dia, vai ter um curso lá em Curitiba, eu vou participar de uma mesa redonda. Eu disse assim, ai, que legal, a irmã Jacinta me disse mesmo. Eu vou me organizar para ver se eu consigo participar. E aí, bom, chegou no dia de ir, a irmã Donância arrumou um lugar para eu ficar em Curitiba, eu nem sabia direito onde eu ia ficar. Eu sei que quando eu cheguei no aeroporto, a Carmen estava lá e ia pegar o mesmo voo que eu. Quando nós entramos no avião, ela sentou do meu lado. Quando nós chegamos em Curitiba, ela estava hospedada no mesmo lugar que eu. E aí, quando nós fomos tomar o café da manhã, no dia seguinte, com quem que a gente encontra? A irmã Jacinta e a doutora Ângela. Então, aí... é verdade! Aí, acho que foi de uma semana aquele curso, né? Aí, então,
E aí a gente começou uma longa história, né? E eu sou muito agradecida porque realmente a irmã Jacinta é muito acolhedora, né? E abre as portas para a gente. Depois elas foram dar um curso em Ribeirão Preto, ficaram hospedadas lá comigo, a Ângela e a irmã Jacinta. Depois vieram aqui em Brasília também. Mas você lembra que foi você que organizou lá junto com o Rodrigo? O Rodrigo já estava numa lista, né? Vocês sim. fizeram lá um evento, nós levamos todos os quadros lá e fizemos uma exposição. E vieram, eu fiquei encantada, nas primeiras filas, a colônia judaica, que tinha sido convidada para vir assistir. Organizamos, o Rodrigo tinha era a verdade de Edith Stein, uma coisa assim, né? A verdade em Edith Stein, né? A busca da verdade em Edith Stein. Foi bem interessante. Foi uma noite com a irmã Jacinta de formação para os educadores, um teatro super lotado, né? Mas então... Maravilha. O Rodrigo, eu também ajudei a orientar o Rodrigo. Conheço o Rodrigo de bebê, porque é sobrinho da nossa superiora aqui, sobrinho da irmã Alice. E irmã Jacinta, faz 2 anos que eu estive, eu já fui 3 vezes à Espanha. E aí, quando eu vou, eu fico lá hospedada com as irmãs, ensinei as irmãs a fazerem pão, eu sou de casa. Ensinei as irmãs a fazerem pão. Ixi, é uma convivência muito boa. E elas organizaram, a irmã Roberta tem uma amiga que é de Bergzaben, e me levaram para conhecer a frente da casa, né, da Edvigem Conrad Márcios. Então, eu estive na frente da casa, porque a cidadezinha, ela parece mesmo a grande fazenda, a própria cidade, né? E também aquela região, uma região de muito verde, as casas ficam no meio das florestas. E ali naquela cidade hoje tem um grande centro de recuperação de ortopedia, de geriatria, com o nome de Edith Stein, né? Ele foi fundado há 20 anos e aí o diretor de lá era primo dessa moça que nos levou para conhecer. A casa da Edvigem Conrad Márcios é bem próxima à igreja onde a Edith Stein foi batizada, né? Então, que beleza. É bem próximo. Aí nós fizemos muitas fotos ali e aí fomos para conversar nesse centro aí de recuperação. É um centro onde eles atendem cerca de 3.000 pessoas por mês, bem grande mesmo, nas paredes, muitas frases de Edith Stein. Tem uma capela bem diferente, assim, ela é dividida em 3 seções, como se fosse 3 estágios da vida de Edith Stein. E o diretor veio, nos explicou tudo, como tinha a irmã Roberta, que era minha tradutora ali, então ficava bem tranquilo, bem fácil, né? E aí eles contaram ali também que os próprios moradores ali, os próprios funcionários, têm muita dificuldade de entender o pensamento da Edith Stein, porque é muito difícil. Então, eles vão ensinando, trabalhando com eles pequenas frases da Edith Stein, para que possam ir compreendendo. Aí disseram que para os próprios moradores da cidade, a Edith Stein nunca foi uma presença muito forte, porque eles tinham dificuldade de entendê-la, né? Porque a cultura dela era muito avançada, assim, para o povo. Mas foi para mim também foi uma riqueza, né? Foi uma surpresa que elas fizeram ali. Porque que beleza, olha! Olha que a rede das salesianas está forte, hein? Eu vi que você que coordena a rede inteira das escolas. Beleza! Então, deixando aqui algumas dicas, o pessoal está dizendo aí, mas então o livro da irmã daí, né? A formação da pessoa em Edith Stein. Temos aqui o livro do Eric de Rus, que é a visão educativa de Edith Stein, né? A aproximação ao gesto antropológico integral. E temos também a arte de educar. Isso, a arte de educar por uma pedagogia empática em Edith Stein também. Aqui pela a Vera e a Clélia Peretti, né? Então aqui temos, aos pouquinhos, o meu vai ser lançado agora em agosto, finalzinho de agosto, vai ter Edith Stein para educadores também, o título do livro, enfim, está chegando por aí. Isso, eu também tenho um que está indo no Prelo.
Oba! Que é sobre um guia facilitador para os estudantes de Edith Stein, que eu fui trabalhando os conceitos. Que Que quando beleza! eu entrei no doutorado, tinha muita dificuldade de entender, então, para poder entender, eu comecei a trabalhar os conceitos, né? Porque a Edith Stein é um Olha, que pensamento legal! circular, né? Então, vamos ver aí quando sai. Ah, Maravilha, mas isso eu vou maravilha. querer Então, também depois, sim. Beleza. maravilha. Muito Muito obrigada, bom. irmã Daí, pela sua participação, que alegrou ainda mais a nossa noite. É, E aqui a gente já vai meio que tentando já ir concluindo, né, irmã? Sim, porque já passamos da hora. Eu estou sempre ultrapassando os limites dessas coisas. Então, Mas a gente vai se encontrar. Se Deus quiser, vai passar isso. Eu quero encontrar vocês ao vivo. sim, isso. nós também. A Magna veio aqui já. Eu- Cecília e Magna já vieram Eu aqui. estava lá, a gente Ao vivo. ficou até de noite, passamos a tarde. Quando eu ia saindo, eu disse, mas irmã Jacinta, a senhora quase não gosta de falar, eu quase não gosto de lhe ouvir, né? Então a gente passou muito da hora. Ela disse, ai, Magna, eu não aguentava mais essas coisas online, eu precisava ver gente. Então foi ótimo. Passamos uma tarde aí batendo papo, porque matando a saudade de ver gente é muito bom, né, irmã Daí? É ótimo. Se é, Não, irmã opa, Jacinta, irmã saudades. Jacinta. E eu tenho o coração salesiano também, então eu adoro ir lá, nas irmãs salesianas. Sabe quem é a minha grande amiga? Que eu ainda mandava as coisas para ela sempre, e eu nem sabia que ela tinha falecido. É a irmã Olga. Ah, Olga de Sá, sim, nossa E grande ela filósofa. também gostava de Edith Stein Muito. e gostava de tanta coisa. Eu era menina quando eu lia na Primavera, eu seguia a Primavera todo o tempo que eu fui aluna, né? A revista. E ela escrevia sempre, eu gostava demais. Aí um dia eu fui lá, tinha ido na Nossa Senhora, lá perto, em Uberaba, e fui visitá-la. E aí depois ficamos em contato através da Cecília também. A Cecília também é amiga Cecília, dela. você vai querer entrar? Eu te fiz um convite aqui rapidinho. Acho que você tem um convite para amanhã. É isso? Cecília está aqui, não sei. Então, só respondendo o pessoal que está aqui, a live vai ficar salva aqui no Instagram, Shalom São Paulo. Eu já vou anunciando aqui, desculpa cortar vocês, sabe, eu tô gostoso, mas Tá bom, mas eu quero saber isso. a próxima live, antes de dizer a próxima live, sobre a peça que vai ter de teatro aí, que está sendo produzida, eu ainda não tenho tantas informações, porque está ainda. A irmã daí vai ser ouvida. Amanhã eu tenho uma conversa também com o pessoal. Eles estão montando a peça ainda. E eles estão entrevistando a gente, assim, para a gente falar um pouco. Então, amanhã eu vou estar com o diretor e com a atriz, para a gente bater um papo. Eles estão montando ainda. Mas a gente vai divulgar aqui. Quando a peça estiver pronta, aqui vai ser um lugar também de divulgação. É importante que as pessoas conheçam também esse lado, né? Às vezes é difícil entender os escritos, mas às vezes pelo teatro, pelas artes, chega mais fácil. Então, na próxima live, vai ser dia 8/7. As nossas lives agora são mensais, sempre às segundas, quintas-feiras do mês. Programa aí, segunda, quinta-feira do mês tem live, é dia de live da Edith Stein. Então, já deixa aí, até dezembro nós temos agenda e temos super convidados. A próxima live vai ser com a professora doutora Úrsula Matias, lá da UFC, sim, também conheci, e ela vai falar sobre da as moradas do castelo interior, a leitura fenomenológica de Edith Stein. Inclusive, uma pessoa sugeriu aí, irmã Daí fala sobre as sétimas moradas. Irmã Daí não vai falar sobre as sétimas moradas, mas O que ela vai falar? a irmã Úrsula. Não, pediram irmã Jacinta. Eu estou trocando o nome de vocês, desculpa. Pediram aqui para a senhora, irmã Jacinta, falar sobre as sétimas moradas. Quase que a gente não conseguiu falar tudo sobre só a formação, só pedagogia. Imagina se for para as sétimas moradas. Aí é que a gente. Deixa a Úrsula. A Úrsula tem mais isso aí para ela. A professora Úrsula vai falar a partir do apêndice do Ser Finito e Eterno, né? Que Edith Stein vai lá falar sobre as sétimas moradas de Edith Stein, né? A leitura fenomenológica que ela faz, né? Muito bela, olha, vai ser imperdível. Às 8h45 aqui
na segunda quinta-feira de julho, é 8 de julho, certo? Então, Mas você vai lembrando, Geu, vai todo mundo lembrando. também, né? Em agosto, sabe quem vai estar aqui? A professora Ângela Alizero fazendo live com a gente. Ai, que beleza! Eu assim continuo vendo a Ângela. Isso. Eu falo com ela quase todo dia, mas eu... Só que vai ser à tarde, né? Porque lá ela está em Roma ainda, e a gente vai Sim, passando a programação direitinho. E vai ser muito bom. Quem sabe a irmã Daí ainda volta aqui, né, irmã Daí, para fazer uma live? Vamos ver. Eu sei que a senhora está por aqui, assim, mas quem sabe, né? Tem 2 datas ainda eu em aberto. esperei. Mas tá bom. Então é isso, gente. Mais uma coisa, mas vocês querem se despedir, irmã Daí? Porque eu já vou me despedir quero agradecer. do... Quero agradecer, Magna, agradecer muito a irmã Jacinta por toda essa vida que ela trouxe da Edith Stein para nós aqui no Brasil, né? Porque ela que começou a trazer a Ângela aqui para o Brasil e que é a nossa grande mestra, né? Mas a irmã Jacinta foi sempre muito importante porque ela foi a tradutora sempre das conferências da Ângela, né? Então, nós temos um agradecimento imenso. E a Ângela também tem um carinho imenso pela irmã Jacinta, tem uma delicadeza muito grande, isso é muito bonito. E o que eu posso dizer é assim, a Edith Stein é muito importante porque, eu sempre digo isso, ela nos congrega, ela nos une, e a nossa comunidade se quer tão bem, né? Se quer tão bem, é uma coisa tão bonita entre nós, que é uma família. E isso é um dom da Edith Stein, né? É um dom eu lembro que quando eu fui fazer a defesa da tese, tinha cerca de 100 pessoas, né? Assim, a Eterna Olga foi participar. Mas, assim, o clima, a gente sentia a presença da Edith Stein, é uma coisa maravilhosa. Então, nós devemos muito à nossa mestra. A irmã Jacinta. E a irmã Jacinta. E a irmã Jacinta. Irmã Jacinta, a senhora quer... Ó, o pessoal do Carmelo aqui também, a Helena, psicóloga, tanta gente bacana que está aqui conosco, que infelizmente a gente não pode mais agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco até agora, ao vivo. E também aqueles que vão assistir depois, você que está assistindo agora em outro momento, né? Que não ao vivo, mas também. Obrigada por ter chegado até aqui. Eu quero que a Ângela volte a vir pessoalmente. Ela está dizendo, não, agora já estou de muita idade, eu acho que eu nunca mais vou voltar pessoalmente. Eu falei, vai sim, vai. Pois ela vai assistir essa live. Ela vai assistir essa live que ela já pediu, então deixe seu recado para a professora Ângela. Ângela, nós queremos você aqui. Próprio Queen, Ângela. Olhamos da sua presença ao vivo. Isso mesmo. Pronto. Eu torci muito nessa pandemia passar logo para a Ângela poder vir. Então, maravilha. Então, aqui nós encerramos, né, agradecendo a irmã Jacinta por essa disponibilidade, por essa juventude de coração, né, por tudo isso que ela trouxe para nós. Agradecer a todos os que estiveram aqui. Essa live, né, essa série de lives, Espiritualidade Mística e Educação em Edith Stein, é uma parceria da Pastoral Universitária da PUC São Paulo, o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, o Grupo de Pesquisa Teologia, Gênero e Educação da PUC do Paraná, coordenado pela professora Clélia Peretti, do site Edith Stein, Estudos Integradores da Pessoa Humana, e a Comunidade Católica Shalom. É muita gente, ó, tudo... todo. Então visite o nosso site edithstein.com.br e também estamos no Instagram também com esse mesmo nome. Siga-nos no Instagram. Por lá também a gente vai estar sempre divulgando as lives. Amanhã a Cecília vai estar com um videozinho lá bem bacana. Então a gente está sempre postando coisas. Estamos chegando agora há pouco. O Romário, seminarista, aqui está nos ajudando no Instagram. Muito bom. E vamos aí difundindo, né, para que muitas outras pessoas possam ter acesso a essa beleza. Então, muito obrigada, boa noite. E um abraço. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, agradeço a todos que estão aí. Opa! Esse é um quadro original que veio de Espanha, uma fotografia. Eita, isso. Que linda! Mas olha, você está aí bem equipada, hein? Como sempre. A Madre Geral veio. Hoje eu vi as fotografias que você me deu de novo. Eu sempre olho aquelas fotografias. Hoje de manhã eu vi. De novo. Original, aquelas que você me deu. Original. A Madre Geral veio aqui no Brasil e trouxe.
Maravilha! Ela é chique, ela é Olha, uma a brasileira. irmã tá aí, é o Não, poder, é o poder. a Padre Geral alemã mesmo, esteve aqui. A irmã, a geral daquela congregação lá de você fica. Opa, você já está Você já está ficando geral intercongregacional daqui a um pouco. Você vai coordenar a rede de todos os. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Amanhã eu tenho com a Cecília. Isso. Amanhã com a Cecília.